Olá pessoal, tudo bem? Professor Carlos, mais uma vez com vocês aqui. Vamos falar hoje da importância da eletrônica. Hoje é a nossa segunda aula, né, aqui pela Digital Cursos. Então vamos ver aí sobre a importância da eletrônica, sua voltagem, o input, o que significa tudo isso. A eletrônica ela é essencial para a capacidade do ser humano e em construir implementos complexos, né? Nós temos uma série de coisas, ferramentas autônomas que lhe permitem aí comunicar e a distâncias enormes. Hoje você vê que nós temos aí uma forma de comunicação muito vasta, né? Através do celular, sistemas de internet muito boas e automatizar várias tarefas no seu cotidiano e torná-las o quê? Mais fáceis de qualquer forma e muito mais acessível, né? A capacidade de construir mecanismos lógicos que nós estamos falando que funcionem a partir de circuitos fechados. Essa é a ideia, né? Fechados e esses circuitos, olha, fechados de eletricidade, tem sido essencial para engendrar, quer dizer, dar continuidade, conhecer e crescer uma nova geração de dispositivos mais potentes e inteligentes. E sem dúvida que vai oferecer maiores vantagens no futuro no campo da robótica e da automação. Hoje nós já falamos muito em robótica, né? Falamos aí na automação, você vê que tudo, até brincamos e falamos assim, já temos até o carro inteligente, carro por controle remoto que dirige. São coisas que vão sendo aperfeiçoadas em função da eletrônica. A engenharia e a física, elas tratam do desenvolvimento e da análise dos sistemas criados, né? A partir de movimentos do controle de eletrões que têm a sua carga de eletricidade. Esses eletrões nós vimos na aula passada, o que significa, inclusive, eles são frutos do elétron, né? Dos elétrons. Os chamados circuitos eletrônicos, eles possibilitam aí a conversão e a distribuição da energia elétrica pelo que se pode usar no processamento e no controle da informação. Então, quer dizer, você pode usar para, vamos dizer, acender uma lâmpada, né, energia elétrica, e também, no caso, como você usa computadores, que ajuda no controle de informação também. Então é um negócio fantástico, né, a eletrônica. E hoje, com esse crescimento, nós temos que valorizar muito esse trabalho. A nível geral, pode-se dizer aí que um sistema eletrônico ele é formado por sensores igualmente conhecidos pelo nome de inputs ou transdutores, que recebem os sinais físicos e transformam em sinais de corrente, que é a voltagem. Esses circuitos do sistema, eles interpretam e convertem, por sua vez, os sinais dos sensores que chegam aos atuadores, né, ou outputs, e os quais convertem uma vez mais e a voltagem em sinais físicos, ora tornados úteis, né? Então aí há uma conversão de sinal para que a gente possa obter o sistema de circuito integrado. Pois bem, mas estamos falando aqui de input, output, o que significa isso, né? Então está aqui, input. Input é uma expressão da língua inglesa que significa entrada. O termo ele é muito utilizado na área da tecnologia da informação, no TI, na eletrônica, na hidráulica e outros por aí, né? Outras áreas ligadas à engenharia eletromecânica, química e tudo mais. Então, input, língua inglesa, que significa entrada. Tá? Na área da tecnologia, da informação, existem 3 fases necessárias para o desenvolvimento de um trabalho. A entrada, que é o input, o processamento, que é durante, né, quando
você liga, que é a entrada, ele faz o processamento de leitura e o trabalho e a saída. O que é a saída? É o output, certo? Então, eu tenho a entrada, input, o processamento, que é o durante o trabalho, e a saída, que é quando você está emitindo a resposta, que é o output, certo? Eu pus aqui um quadro que vocês vão ver aí na apostila. Ele é uma figura muito bonita, o desenho, em input e output. Então, eu pus o exemplo. No input, o mouse, teclado de computador ou de notebooks, tá? Câmera que você usa para visualizar, fotografar, essas câmeras que ficam aí nos escritórios, né? Em ruas e tal. Câmera fotográfica também vale. E o output, que é a saída, eu coloquei a impressora, coloquei a tela do computador, a caixa de som, tudo isso para você poder perceber a diferença. Pois bem, a fase de entrada é caracterizada pelo ato de fornecer os dados que o computador irá trabalhar durante o processamento, para finalmente produzir as informações de saída. Então veja bem, a fase de entrada, que é o input, ela vai ser caracterizada para fornecer os dados. Então, logicamente, se eu estou abrindo, estou digitando alguma coisa, eu estou informando, eu estou colocando dados ali dentro, né? Para que eu possa trabalhar. E o computador vai processar toda aquela informação, certo? Para depois produzir a informação de saída. Portanto, o input, que é a entrada, ele versa-se aí de todo tipo de recursos que vai atender e seguir por um determinado processo a fim de sofrer o quê? Alterações de sua natureza, criando algo, geralmente um novo produto. Lógico que quando você faz o processo de digitação, você digita alguma coisa no computador e cria ali no Word um texto, alguma coisa, o que você vai fazer? Não é só digitar, você vai formatar, você vai dar o tamanho da letra, figuras, desenhos e tudo mais. Então, você vai criar alguma coisa nova que vai ser lançado nesse produto, tá certo? Pois bem, os inputs eles sofrem um processo de transformação constituído por várias ferramentas como tecnologia, é a base, a tecnologia está aí, né? A intelectual, que é o ser humano que está pensando ali, vendo o que ele pode fazer, a situação humana, que é o próprio também ser humano que ele está vendo, além do que ele pensar intelectualmente, ele está ali convivendo com aquela tecnologia. E a parte eletrônica, que é o aparelho, né? Então, nesse momento, aquilo que entrou, que é o input de entrada, né, terá sua matéria desfeita para ser transformada em um novo produto. Então, aquela sua ideia que você digitou, colocou lá dentro, logicamente ele vai ser transformado, porque você vai preparar essa ideia, vai criar uma pasta, um arquivo, alguma coisa, e depois você vai lançar aí no WhatsApp, Instagram, nas redes sociais, que é o seu objetivo, não é isso? Ou guardá-la no arquivo do seu notebook. Essa transformação, criada na tecnologia mecânica, química, médica e eletrônica, tudo isso são áreas que usam, né, e outras, esse sistema. Gera novos bens de serviço, possuindo aí um valor maior para os consumidores. Porque vocês já repararam que toda vez que você vai trabalhar em áreas com eletrônica, hoje tudo é digital. Você vai no hospital, chega no médico, o médico faz o exame, mas mesmo num posto de saúde, está lá o computador. Ele tem que abrir na sala dele, pegar os seus dados, lá na entrada, é enviado por uma linha, né, de internet, ali dentro, que no caso eles chamam de intranet às vezes, e você vai vai receber os dados do paciente, chamá-lo para ser atendido ali na sala do médico. Tudo isso é eletrônica e evidência, né, que está mostrando esse crescimento todo
da informática, né? Gerando bens de serviço. Porque, logicamente, eu tenho que ter um pessoal para fazer manutenção desse trabalho. Lá no posto de saúde, no hospital, seja na indústria, seja na área, no caso da engenharia, não importa, eu tenho que ter um grupo que possa dar o quê? Valor e, ao mesmo tempo, o maior valor a esses consumidores que estão utilizando esse trabalho, né? A saída, que é o output, ele é um produto, depois de concluído todo o processo de transformação, que será fornecido ao consumidor como uma informação de saída. É a resposta, né, pessoal? Então, quer dizer, é aquilo que nós falamos do computador. Você digita, prepara a pasta, tudo e manda imprimir lá na impressora. A impressora é o seu output, é a saída. Se você não quiser mandar para ele, mas quiser mandar um arquivo de algum colega, você vai mandar para o seu WhatsApp do dele, ou vai mandar para o Instagram, é a saída, né? Então, esse é o output. Nós temos que lembrar aqui que essa entrada e saída que nós estamos falando, eles são dados que utilizam-se aí de siglas expressas no jargão da TI, da tecnologia de informação, como ES, que é entrada e saída em português, e vocês vão ver também em artigos escrito IO, que é input, output, e I/O, né, que é em inglês. Então você vai ver E/S ou E/S, que é entrada e saída em português, tá certo? Como também você vai ver às vezes escrito I/O, que é input, output, entrada e saída em inglês, certo? E através de diversos dispositivos denominados periféricos. Logicamente, a maioria dos periféricos tem a função de entrada e saída. E só alguns casos eles têm a utilização aí para duas funções, tá? Uma, em alguns casos, em uma das duas funções. Então veja bem, tem utilização única, vamos deixar isso bem claro. Você vai ver que muitos têm função de entrada e saída. E mais ou menos poucos casos você tem a utilização de entrada única para uma das duas funções. Nós vamos mostrar aqui como é que isso funciona. Olha, os periféricos, exclusivamente entrada, são teclado, mouse, microfone, scanner, equipamentos de biometria, leitores de código de barras, etc. Essa aparelhagem toda, ela só tem uma única entrada. Não dá para eu pegar o microfone e fazer uma saída pelo microfone, eu só posso falar no microfone, não é assim? Como também no teclado, não dá para eu receber aquilo que eu digitei, eu só posso digitar no teclado. Então ele só tem uma entrada, não tem a saída. Agora, os que têm função única de saída são impressora, alto-falantes, porque é aquela tal história. O microfone é uma entrada, eu falo, mas tem que ter uma saída para poder o quê? Ter a repercussão da voz, né? Então, é o alto-falante. Há também periféricos com a função de entrada e saída, que é isso que eu queria chamar a atenção, ES, né? E/S, como o caso dos discos rígidos, o HD, o CD, o DVD e similares. O que você faz aqui com os DVDs? Nós compramos muitos, até o pessoal faz aí uma certa brincadeira de gravar, né? Grava um CD para mim, grava aquele filme e tal. E você vai na loja, você pode comprar o original também, não tem problema nenhum. Você compra e o que acontece? Esses DVDs que você utiliza para assistir filmes, eles têm a entrada e a saída, por quê? Porque, logicamente, eles foram gravados, então é a entrada. Agora, ele vai se formar em saída, ele vai se tornar, né, uma saída no momento em que ele é colocado no seu aparelho ali na televisão para você assistir aquele filme que foi gravado, né? Então, ele é a entrada e saída. Por isso que está o exemplo aqui, HD, CD, DVD e similares. Temos também a tela do tipo touchscreen,
que é uma tela sensível ao toque. Celular é muito comum hoje, né? Essas telas. Você é muito sensível. Você encosta e ela abre. Aí ela pede, às vezes, a sua senha. Pendrives, cartões, joystick do tipo vibratório, que permitem alguma sensação tátil, né? Celulares e câmera digital. Todas essas aparelhagens, elas funcionam como entrada e saída. Porque se você pegar o celular, você vai ver. Ele tem a entrada, que é receber a mensagem. Então você abre, liga o celular e vai falar com a pessoa, certo? Mas você vai dar uma resposta. Então, tem a saída. O próprio aparelho faz a entrada, que é receber, e a saída, que é devolver aquela resposta. Você pode fazer isso também pelo WhatsApp, que é muito comum nos celulares. Você recebe a mensagem, abre, então entrou, aí você abre, lê, você digita ou você responde ela por áudio, não é assim? Então, tem aí, é o exemplo que eu estou dando aqui do input e output ao mesmo tempo, quer dizer, ele tem entrada e saída, tá certo? Acho que ficou claro isso aqui, né? Pois bem, agora vamos falar da voltagem. Sabemos que a corrente elétrica, ela pode ser definida como o movimento ordenado dos elétrons. Então, os elétrons têm uma sequência de ordenação no seu movimento. Então, para entender essa definição, nós devemos fazer as seguintes perguntas aqui, questionamento. Como é que eles se movem? E qual a força que os movimenta? E o que é tensão elétrica? Ora, eu só posso entender esse movimento respondendo essas três questões. Mas eu tenho que lembrar o seguinte, que quando eu faço a pergunta, como é que eles se movem? E qual a força do movimento, ou seja, qual a força que os movimenta, eu tenho que parar para pensar que eles se movem e têm uma força. Então, essa pergunta, praticamente, elas são duas, mas elas estão em uma só. E para responder essas duas, eu vou ter que entender o quê? O que é tensão elétrica. Por quê? Porque o movimento e a força só ocorrem em função de uma tensão, né? Que muitas das vezes a pessoa diz assim, choque elétrico, o que é isso? É uma tensão elétrica, é o choque? Será? Vamos ver então o que é. Ora, vamos começar pela tensão elétrica, lógico, pois é como eu disse, as questões anteriores, elas estão embutidas nesse conceito, já que o movimento, né, ele depende de como ele se move, e como ele se move o movimento vai depender do quê? Da tensão elétrica. Ora, então o que é tensão elétrica? O termo tensão elétrica é conhecido como diferença de potencial. Então, é o DDP. E voltagem. Basicamente, é a força que os move em elétrons. Então, como é que ele se movimenta? Através da diferença de potencial. Veja como é que é a pergunta, né? A primeira pergunta diz lá, como eles se movem? Através do DDP. Tá aqui a resposta, da diferença de potencial. E a força que os move? Porque lá a gente pergunta, e os que movimentam? Porque a força que movimenta é a mesma que faz com que eles se movem. Então, eu tenho aqui o DDP, que é a força e como ele se move, e como ele se movimenta, certo? Por isso que tensão elétrica responde tudo. Eu acho que deu para entender, né, pessoal? E é uma força que move os elétrons. Ora, quando ocorre essa diferença de potencial elétrico entre dois pontos, existe aí o que nós chamamos de tensão entre eles. Há uma diferença, esse DDP. A diferença de potencial elétrico se dá quando dois pontos estão com um valor ou um potencial diferente. Então é aquela tal história. Eu tenho uma situação diferenciada, não estou no mesmo nível. E aí, né? O que eu posso mostrar para você? Por exemplo, vamos lá então olhar aqui.
falando da voltagem, para deixar claro isso, essa definição, eu vou que vocês imaginem pensar numa rampa. A rampa ela é inclinada. Ora, observe que o começo e o fim estão em pontos diferentes. Um está mais alto e o outro está mais baixo, né? Alturas diferentes, e essa diferença é que nós chamamos de DDP, diferença de potencial. Porém, no caso do exemplo, é uma diferença de potencial gravitacional, porque em função da gravidade, ela está mais alta, a outra está mais baixa, e automaticamente o que eu colocar ali, ele se move de cima para baixo, ele não vai se mover de baixo para cima, né? Em função da gravidade. Agora imagine então eu colocar uma bola no topo dessa rampa. Como eu disse, como é uma questão de gravidade, a mesma vai rolar descendo do ponto mais alto para o ponto mais baixo, óbvio, né? E a mesma teoria acontece com a corrente elétrica. Ela vai de um ponto a outro, do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Agora, será que é sempre assim? Aí é que está o problema. Em função da gravidade, como eu falei, a bola é colocada na rampa, ela vai do ponto mais alto descendo para o ponto mais baixo. Agora, quando ocorre uma diferença de potencial elétrico entre dois terminais, os elétrons vão ser ordenados, como nós já havíamos falado aqui, entre eles e impulsionados por essa diferença, resultando aí no movimento deles entre os dois terminais. Então, eles vão começar a ser impulsionados de baixo para cima, né? Ou de cima para baixo. Teoricamente, nós pensamos assim, assim como a bola que vai de cima para baixo, em função da gravidade, a corrente elétrica, a voltagem vai ocorrer de cima para baixo, né? Será que é assim? Ao contrário da bola, aí eu estou explicando aqui no slide. Quando colocada sobre a rampa, a mesma só pode ir em uma direção, não é isso? Agora, que é para baixo. E os elétrons podem se mover para ambas as direções. Eles podem tanto estar embaixo e se mover para cima, como eles podem estar em cima e se mover para baixo, tá? Então, as direções aí, lembrando que esse movimento, ele vai depender do sentido da corrente elétrica, como ela está se formando. Então, se ela estiver muito, vamos dizer, ao desnível, mas ela está baixa, ela começa a se ordenar na parte mais baixa, obviamente ela vai subir para alcançar o ponto mais alto. Se ela está lá em cima e ela se ordena e ela precisa dar continuidade, o que ela vai fazer? Ela vai descer para alcançar o ponto mais baixo, tá? Bom, a diferença de potencial aqui elétrico, e a tensão elétrica são expressas em uma unidade de medida chamada volt. E foi definido pelo Sistema Internacional de Unidades para ser a unidade de tensão elétrica, potencial elétrico e a força eletromotriz. Então, o Sistema Internacional de Unidades definiu assim: Sistema Internacional de Unidades definiu tensão elétrica é um tipo de situação, potencial elétrico é outro tipo de situação e força eletromotriz, outro tipo de situação. E isso é o que foi definido no SI. Mas, como os três estão envolvidos com a voltagem, o que aconteceu? O termo voltagem, apesar de ser o mais conhecido, ele passou a ser utilizado de forma incorreta de pronúncia, tá? O nome foi devido e foi dado em função da unidade volt. Ora, a palavra voltagem, não voltagem, como no Brasil, né? É voltagem, que é um termo da tensão elétrica em inglês. Então, o que acontece? O certo não era você usar assim, era você usar de forma específica como o Sistema Internacional, o SI, informou. Potencial elétrico, força eletromotriz, cada um ter a sua igualdade no sistema de medidas, tensão elétrica. Mas
o que acontece? Todo o grupo passou a trabalhar e tudo, mas tudo é voltagem e acabou se dando o nome de voltagem para todas essas classificações, tá? Que utilizaram, eu estou chamando a atenção aqui, que vocês vão ver muitas vezes em livros, em artigos, que o termo voltagem é utilizado de maneira incorreta, mas, infelizmente, essa pronúncia, nós não vamos aqui consertar, né, a sociedade toda e vamos continuar usando conforme os termos são especificados. Até nos catálogos, quando você vai preencher alguma coisa, fichas, tudo, está lá o termo voltagem, volt, e na realidade seria tensão elétrica, potencial elétrico, essa coisa toda. Então, não o termo voltagem, né? Tanto que eu pus aqui um exemplo, olha, que nós usamos 110 volts, 220, 380, tudo escrito em volts, está escrito embaixo. Por quê? Porque o sistema é volts. E aí eu pus o exemplo dos cabos elétricos que correm nos fios, tudo, como uma maneira de demonstrar, tá, como é feito hoje, certo? Essa demonstração eu fiz, inclusive eu mostrei aqui um outro desenho, você vai ver também na apostila, o pessoal levando choque lá em cima, no helicóptero e tudo mais, porque está recebendo uma carga elétrica de voltagem, né? Você vai ver também o cabo de fios elétricos aqui, eles dando choque entre eles, como se você estivesse descascando esse fio e vendo a corrente ali de forma ordenada, né? Só para exemplificar, né, que eu fiz aqui, para você entender essa explicação. Então, vale lembrar que esse nome ele é errado, né? Voltagem, justamente para não se pronunciar em momentos onde deve ser usado o termo técnico da grandeza elétrica. Então, muitas das vezes, você vai falar em potencial elétrico e não voltagem. Tem situações que você tem que usar o termo técnico da grandeza elétrica. Atentem bem isso, para que você não faça confusão, e muitas pessoas confundem isso e fica dizendo, não, tensão elétrica, potencial elétrico é tudo a mesma coisa que volts, que voltagem, então é volt, volt. Não, cuidado, tá? Porque embora eles tenham trabalhos similares, estão na corrente elétrica, mas eles têm a sua força e forma de medidas, tá certo? É uma grandeza. Então, para que não errem o nome dessa grandeza e de outras, saiba que o termo amperagem, que é o ampere, né, amperagem, também ele é incorreto, apesar da pronúncia ser muito popular. Então eu chamo a atenção de vocês para esses cuidados, porque nós vamos ver aí nos livros, nos artigos, esses termos, e muitas das vezes eles estão mal colocados. E eu não gosto que os meus alunos passem a ver as coisas de uma maneira inequívoca, né? Eu quero que você veja essa situação toda de uma forma correta. Tá certo? Então tenha muito cuidado quando você está falando de voltagem para as pessoas. Procure observar se o termo técnico que você está usando está coerente com a grandeza elétrica que você está medindo, para que você amanhã não cometa nenhum erro, certo? E não cometa nenhum problema para você mesmo e nas suas atividades práticas de trabalho, tá certo? Então, pessoal, essa era a minha explicação de hoje, nossa segunda aula. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês aqui na nosso curso, tá? E desejo a todos aí um ótimo trabalho, continuem estudando e qualquer coisa é só entrar em contato, assistam, vejam as apostilas, leiam e eu, professor, estarei à disposição para qualquer dúvida aqui na Digital Cursos. Até a próxima aula!